Olá, é com muita alegria que eu venho mais uma vez aqui trazer uma mensagem pelo Espírito, do grande eu sou. Como ele disse um dia que temos que provar os Espíritos sobre a terra e que se as almas fizessem isso, com certeza elas chegariam mais próximo e teria esperança de conhecer o caminho do reino, o caminho da verdade sobre a terra. Essa mensagem, nesse momento que o Pai falou comigo e pediu para me compartilhar, porque o Pai é um Espírito, o grande eu sou é um Espírito, e ele vai sempre como ele fez, em geração, usou na época profetas, usou filhos dele para transmitir mensagens, e dentro do reino dos céus, do reino do Espírito, ele também sempre usa para orientar seus filhos e as suas almas sobre a terra. Embora ele dê um entendimento para quem ele quer que entendam. Às vezes, por exemplo, tem 1000 pessoas que ouvem uma mensagem dele. Se ele quer que uma só entenda a mensagem dele, do reino dele, só uma alma vai entender. Pra você ter ideia, a decisão é dele. Não somos nós que decidimos. Porque pela mente humana, pensamento humano, nós não temos acesso no reino dos céus, no reino do Espírito. Não temos, é impossível, não tem acesso. Carne e sangue não herda o reino dos céus. A única coisa que pode é a alma ser vivificada, Vamos pegar assim um exemplo para você entender. A alma está lá como filho pródigo, separado. Quando é colocado no reino, que ele se revela, ele através do sangue do Cordeiro, purifica a alma, ele sela essa alma dentro do reino dos céus, aí o Espírito dele, como um guia, consolador, sobre o reino dos céus, é que manifesta a verdade do reino dos céus. Por isso que há um desespero na terra e as almas querem entrar no reino pela força, pelos rituais, pelas regras, frequentando na horizontal, estão todas desesperadas. Por quê? Porque nós estamos vivendo e com certeza viveremos na terra momentos que cada alma precisa dessa proteção única, segura, que é o próprio Criador, que as criou, que os criou sobre a terra. E hoje ele pediu para me compartilhar uma mensagem e ele falou comigo, eu sou obrigado a compartilhar, algo que ronda a terra, sempre rondou sobre a terra, está rondando sobre a terra, sempre vai acontecer, mas ele prometeu que alertaria seu povo, teus filhos, tuas almas sobre a terra. E quem entender, quem ouvir, quem receber essa dádiva, essa mensagem que eu estou compartilhando, que ele quer que eu compartilhe, é sobre profecias. Sobre profecias. Tem milhares de pessoas profetizando, almas dizendo isso, dizendo aquilo, tem países movimentando, esperando o Messias, o Rabino, e não sei quem, o ciclano, tem fulano gravando vídeo profetizando. Só para você entender, essa mensagem que o Pai pediu para mim gravar, se ele quer falar com uma alma dele na terra escolhida, ele pediu para mim gravar essa mensagem para falar com uma alma dele na terra. Uma só. Se ele decidiu falar com um número de almas que eu não sei quantas são, ele vai falar com o número de almas que ele decidiu que ele quer se revelar. Não somos nós que decidimos. Ainda que ele é o tesouro, ele é tudo, mas não somos nós que decidimos. Mas ele pediu para compartilhar. O que ele quer que essa alma, ou as almas dele, que estão dentro do reino dele, que ele é que sabe, não somos nós que sabemos quem são as almas que estão dentro do reino dele, ainda estando nesse corpo, aqui no planeta Terra. Ouçam, não existe nenhum profeta do grande eu sou na Terra. Não existe um nome assim, falando assim, o Pai, o Criador falou que fulano de tal é um profeta. Não existe, tá? Então, por aí você entende, ele não tem nenhum profeta físico, nascido no ventre de uma mulher, gerado, que formou um corpo humano, não existe na Terra. Já dá para você entender mais fácil, não ser enganado. Por quê? Porque o inimigo está usando a boca de milhares de falsos profetas para trazer mentira para você, promessas para você, e o ser humano aprendeu a acreditar nas mentiras, entendeu? Nas promessas, entendeu? Mas não existe. O último chamava Yohanan. Muitos ouviram falar João o Batista. Foi o último profeta
que o Pai usou na terra, nascido no ventre de uma mulher. E ele pediu para me compartilhar isso, não sei com quem que ele está falando, a responsabilidade é dele, eu apenas tenho que cumprir o que ele pediu. Foi o último. Depois de Yohanan, de João Batista, manifestou-se, cumpriu-se na terra o reino dos céus, o reino do Espírito. Aí é diretamente com ele. É o reino dele na terra, manifestado na terra. Você entende? Aí se você perguntar, mas irmão, como vamos se comunicar com ele? Como ele fala conosco? Bom, quando a alma entra no reino, passa pelo cordeiro, pela estaca, pelo sangue do Machia, que recebe a Yeshua, que ele abre o reino, o espírito dele manifesta, ele diz que as almas dele, tem lugar que está escrito como ovelha, ouve a voz dele. É diretamente com ele, presta conta diretamente a ele. Não é mais ele usar alguém para ficar dando recado, que na época do profeta Elias, na época do profeta Elisha era Eliseu, Eliá era Elias, naquela época, muitos conhecem como Elias e Eliseu, ele usava o profeta Samuel, ele usava lá o profeta, todo mundo sabia que Samuel era um profeta. No reino do Espírito, você tem que vigiar o espírito dele quando está dando um recado sobre a terra. Aí você pode pedir provar o espírito, como ele nos orientou, provar os espíritos para ver se é o reino dele, porque tem muitos espíritos que estão aí no mundo enganando milhares. Provai os espíritos, julgai os espíritos. Então você tem que vigiar o recado que o espírito, que ele próprio está dando na terra. É isso daí. Agora, se você não sabe como o espírito dele, quando está falando, é porque você não está no reino dele, você nem conhece ele. Você entende? Você está ligado com os espíritos do mundo. Porque ele falou, julgai os espíritos, provai os espíritos. Então não existe. Por que o pai pediu para gravar isso? Se você vê pelo meio de comunicação, televisão, todos os meios de comunicações, um profeta, ele não tem na terra. Aí você fala, Osmar, mas mensageiro tem um monte. Sim, você sabe quem é o pai deles? Eu preciso falar que é o pai dos profetas que estão andando na terra? Eu acho que eu não preciso falar quem é o pai deles, se eu estou falando que o grande eu sou o Criador, não tem nenhum, né? Para você ter ideia, vou resumir o que ele pediu agora. Na época do Eliá, muitos conhecem como profeta Elias, só para você entender, eu já falei isso, mas ele pediu para falar de novo. O único profeta dele que estava no reino dele se chamava Eliá, que muitos conhecem como profeta Elias. Na terra existia mais de 850 profetas, só que eram todos falsos. E que servia, estava no meio do povo de Israel. Pra você ter ideia. Israel físico. Então, o único profeta verdadeiro nessa época era Elias, que muitos conhecem como Elias, vou falar Elias para você entender. Tinha mais de 850 profetas, eram todos os falsos, e o pai deles era o Shemael, vulgo Satã. Pra você ter ideia. Naquela época. Imagina nos dias de hoje. Se eu estou falando que ele não tem nenhum, aí se você fala, nossa, mas eu conheço o meu vizinho aqui na minha cidade, diz que ele é um profeta. Bom, ouça, eu vou fechar. Ele não tem nenhum profeta na terra, o Criador, o grande eu sou. Ele não tem nenhum pastor, nenhum pastor na terra. Bom, nem vou falar os outros nomes, né? Ele não tem nenhum nome. Se você falar assim, mas tem tantos nomes que a gente ouve falar por aí, nos templos, em religiões, não é dele. Esses nomes alguém criou. Ele não tem nenhum. O único que ele tem na terra, que ele permitiu na terra, que é o reino dele, é o Ruach HaKodesh. Espírito, o Santo. Espírito, o Santo, o único. Agora, se o Espírito, o Santo, tiver dentro, ali numa alma que foi vivificada, nasceu de novo ali, o Espírito dele pode usar essa alma para transmitir mensagem dele na terra. Aí você tem que vigiar o Espírito, está falando na boca daquela alma. Você primeiro tem que ver pelos frutos se aquela alma está dentro do reino dos céus na vertical ou no reino da terra na horizontal. Você tem que conhecer primeiro os frutos, porque uma fonte não tem como ser doce e salgada. Existe a fonte dele na vertical, existe a fonte do reino dos homens. Aí, quando o vaso
está no reino dele, que é escolhido por ele, separado por ele, ungido por ele, com um propósito dentro de um corpo, que é a família dele, aí quando o Espírito, quando ele quer falar, mandar um recado na terra, falar alguma coisa, ele pode usar alguém que está dentro da nação soberana, do reino dele, fora jamais. Por quê? É o reino do Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo. Então não existe nenhum profeta físico na terra. Não existe nenhum pastor dele. Aí você fala, mas eu conheço fulano de tal, é um pastor? Sim, é intitulado, nomeado, hein? Coisas de homens, né? Você entende? São situações de homens, doutrina de homens, para não falar outra coisa. A minha responsabilidade é alertar as almas dele, que na verdade é ele que faz, através do Espírito, e mostrar que é na vertical uma via direta. Então, se eu sei que ele não tem nenhum pastor na terra, ele não tem nenhum profeta, ele não tem nenhum representante dele para me procurar, para falar do reino dele para mim, que eu vou seguir. Não. Ele tem alguém, se você conhecer, que esse alguém vai falar do reino dele de cima e te mostrar o caminho só. Mas te carregar nas costas, esquece. Não existe, porque já está no céu, está profetizado, escrito há muito tempo, tá? Assim, que ele vai colocar na mente, no pensamento e no coração dos seus filhos na terra, das almas, o reino dele. Não é em papel, não é em pedra. Então, se ele colocou na tua mente, no teu pensamento, se ele colocou no teu coração, ele escreveu com o dedo dele, pelo Espírito, você estando dentro do reino dele, nasceu de novo, aí o Espírito, quem sabe, pode usar você como uma alma, como um templo dele, como um santuário dele, para transmitir algum recado dele. Só que para transmitir recado dele no planeta Terra, não é como se fosse um vaso único. Ele tem uma família, ele tem um rebanho, ele tem um povo. A honra é dele. Você entende? Aí você tem que vigiar. Então, todas as profecias que estão falando, compartilhando, não existe, não tem. Eu não conheço nenhum. E ele já falou comigo que não tem. Quando ele falou comigo que não tem, eu vou procurar onde? Eu entro no meu quarto, ou no lugar, eu fecho, eu converso, eu vou na fonte, direto ele. Ele falou isso para a mulher, eu sou a fonte. Toda água que você beber na terra terá sede, são as religiões, são o sistema da terra. Eu sou a fonte da vida. Então eu vou na fonte direto falar com ele. Ele fala comigo. Não só comigo, ele fala com todas as almas dele. Todos que têm comunhão com ele. Então essa mensagem é para alertar que o grande eu sou, o que criou os céus e a terra, aquele que estava lá falando com Noa, aquele que falou com Noa, que muitos ouviram falar sobre Noé, ele não tem nenhum profeta na terra, nenhum pastor. E é tantos nomes que eu não vou citar, né? Mas ele não tem. O único lugar que você pode encontrar ele é na vertical e é direto com ele mesmo. E aí ele que decide se revelar, manifestar ali na sua alma. Ali. Não existe outro caminho. Embora tenha milhões que procuram, milhões não acreditam, milhões seguem na horizontal, isso não está preocupado com nada. Isso não é problema do grande eu sou. Como não era na época de Noé, né? Ele estava dando recado, ele estava orientando, ele estava instruindo, o povo não estava nem aí as almas, milhares de almas, ele estava ali no barco com Noé. Ele não está preocupado se estavam seguindo, crendo, chegou o dia, ele executou. E é assim que ele vai fazer sobre a terra, e está fazendo. Então ele estava com Noé, usando os lábios de Noé, era ali que ele estava. Se alguém quisesse ouvir o grande eu sou naquela época, tinha que ouvir a boca de Noé, só. Ele só usava a boca de Noé, de mais ninguém na terra. Imagina os nossos dias. Um grande abraço. Então vigia sobre a terra, hein? Porque os escolhidos têm promessa.